Bom dia! Sorria! Sorria sempre! Vamos conversar hoje sobre os massacres, sobre os genocídios principais que aconteceram no século XXI e que hoje 95% deles estão esquecidos pela história. Estão esquecidos nas bibliotecas, nas gavetas da história. Mas vamos relembrar esses genocídios e esses massacres ocorridos no século XXI. Vou falar que alguns deles, sem ordem cronológica, perfeito? Então vamos começar. Primeiro foi 2020, onde um país pequeno chamado Armênia vai entrar em conflito com Azerbaijão. Aliás, o Azerbaijão, que foi República Socialista Soviética, foi um satélite da Rússia, invade o enclave de Nagorno-Karabakh. E há centenas e centenas de mortes no conflito. Então, esse foi um massacre e um genocídio ocorrido em 2020. Não tem muito o que comentar. Agora sim, o Camboja, 1975. Remanescente da guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos invadem o Camboja, sem ele estar envolvido no conflito Vietnã-Estados Unidos, deixa sequelas, milhares de bombas caíram no Camboja. Camboja, que era aliado aos Estados Unidos, depois passa a ser comunista, socialista, cuja Rússia tinha uma influência na região. Então, o Camboja comunista, em 1975, onde chega ao poder Pol Pot. Pol Pot fez uma inversão na migração da população. Foi feita uma migração da cidade para o campo. Todo mundo sabe que o êxodo rural é do campo para a cidade. Pol Pot fez o contrário, da cidade para o campo. Milhares, milhões de pessoas foram retiradas das cidades e foram para o interior do Camboja, do país, plantar arroz, sob um regime de terror. Milhares e milhares e milhares foram mortos. Era um trabalho praticamente escravo de plantar arroz de segunda a segunda, vigiado nos acampamentos por militares. Inclusive, crianças de 12, 13 anos de idade tinham o poder de escolher e eliminar as pessoas. Olhava para uma pessoa, achava que aquela pessoa estava trabalhando mal, estava fazendo um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho na hora de plantar o arroz não eficaz, estava lento no trabalho de plantar arroz e ele era fuzilado por essa criança. Essa criança tinha ordem, poder de eliminar quem quisesse. Qualquer deslize, a pessoa era fuzilada. Então, o Camboja, através do Khmer Vermelho, de Pol Pot, massacrou milhões e milhões de pessoas. Depois, Pol Pot caiu do poder, foi encontrado numa floresta, foi preso e fuzilado. Isso nos anos de 1975. Tá? Então, qualquer pessoa poderia ser eliminada pelo sistema quando se achava que ela era contra o governo. O massacre de Ruanda, em 1975 também. Tutsis contra Hutus. Ruanda, ex-colônia alemã, tinha os Tutsis e Hutus.
uma das duas tribos tinha mais conhecimento, não eram analfabetos, tinha maior grau de instrução e impôs o poder contra a outra. A China financiou o massacre indiretamente, vendendo para os Tutsis 1 milhão de machados, 1 milhão de facões afiados para cortar as cabeças dos Hutus, que eram chamados de baratas. E 1 milhão de pessoas morreram em um mês, decapitadas pelos Tutsis. Há livros, há relatos, há filmes que falam sobre esse massacre, genocídio de Tutsis contra Hutus na África. Um outro muito famoso, que completa 106 anos, o massacre dos turcos, que foram massacrados pelos... Aliás, repito, corrijo, errei. Aliás, o massacre dos armênios completa 106 anos, feito pelos turcos otomanos, no Império Otomano, pela Turquia, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial. 1,5 milhão de armênios foram massacrados, líderes políticos, intelectuais, pessoas comuns do povo, foram massacrados pelo Império Otomano, os armênios. Hoje estão espalhados nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina e na França. Então esse massacre completa 106 anos e ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. Depois o Império Turco Otomano, a partir de 1918, entrou em decadência. E hoje a Armênia sobrevive na sua região com uma população diminuta. Outro massacre que todo mundo fala, que é o único que realmente as pessoas ainda lembram ou já ouviram falar, foi o massacre justamente de Hitler contra judeus, ciganos, homossexuais, opositores políticos, minorias sexuais. Todos foram massacrados por Hitler de 1933 a 1945. Mais de 10 milhões de pessoas. Só de judeus foram 6 milhões de pessoas. Esse massacre, esse genocídio, esse todo mundo se lembra, ou a maioria já ouviu falar, desse massacre que marcou também o século XX. Temos o massacre da Bósnia, de Srebrenica, nos anos 90. Antes da Primeira Guerra Mundial, eu tinha Bósnia e Herzegovina, muçulmana, islâmica, Sérvia, Croácia, Montenegro, Vojvodina, Sérvia e Croácia, católica, dentro da região dos Balcãs, na Europa. Então, nos Balcãs, na Europa, tinha esses pequenos países agrícolas. Houve a Segunda Guerra Mundial, a região se tornou comunista, um satélite da Rússia, e o Marechal Tito, do Exército, ele criou a Iugoslávia, que hoje não existe mais, e formou, então, de 6 repúblicas, um país só, chamado Iugoslávia. Dominou com mão de ferro, e a partir do fim da Guerra Fria, tá, houve justamente a separação desses países. A Bósnia independente, a Sérvia, Croácia, Montenegro e Vojvodina. A Sérvia e a Croácia católica invade a Bósnia muçulmana e islâmica e promove um massacre, matando mais de 1 milhão de pessoas e enterrando em valas comuns abertas pelos tratores. Isso foi em Srebrenica, nos Balcãs. A Guerra da Bósnia, a famosa Guerra da Bósnia. Hoje, cada república mantém a sua independência política e econômica. Então foi um outro massacre que ocorre justamente no mundo no século XXI. Então apenas aqui falamos en passant, de uma forma bastante superficial, sobre o que foi esses massacres, né? Disputa de território, disputa religiosa,
disputa econômica, e hoje nós temos a guerra da Ucrânia. A Rússia invadiu de novo a Ucrânia, já teve a posse da Ucrânia, perdeu, a Ucrânia ficou independente, hoje a Rússia toma posse de novo da Ucrânia. Hoje no mundo temos 70 guerras civis declaradas no mundo, na África, na Eritreia, no Sudão do Sul contra o Sudão do Norte, Sudão do Sul católico com petróleo, Sudão do Norte islâmico, guerra do Iêmen, apoiada pela Arábia Saudita e pela Rússia. Guerras na África ocorrem com grande frequência. Então há várias guerras em prosseguimento. Guerra da Síria, entre Síria contra Iraque, apoiado pela Rússia, contra os Estados Unidos e contra a Arábia Saudita. Síria, que são aluístas, sunitas, xiitas, brigam entre si, uma guerra política religiosa, onde está o Estado Islâmico, o islamismo, tá? Onde estão justamente os terroristas islâmicos. Então a guerra da Síria, com mais de 6 anos de guerra, fez um grande êxodo de milhões de pessoas que foram para a Jordânia e para outros países. O presidente é aluísta, briga com os sunitas e briga contra os xiitas. Então a guerra política religiosa entre si, dentro do território sírio, que é um país também milenar. Aqui eu trouxe, muito obrigado e boa sorte.